o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Juntos aqui por graça de Deus, congregados aqui nesta comunidade orante, ao redor da amada Mãe Maria, a discípula exemplar, que nos convida sempre, nos inspira a acolher a palavra santa de nosso Deus. A acolhida da palavra santa de nosso Deus é o alimento que nos fortalece e nos coloca capazes de viver com dignidade o dom maravilhoso da vida humana. A vida humana é sagrada e inviolável, desde a concepção ao seu ocaso natural. Este é um princípio que deve presidir nossas ações, nossas escolhas. Não matarás é um mandamento divino que assinala um limite extremo que nunca é lícito ultrapassar. A morte direta e voluntária de um ser, meu irmão, minha irmã, de um ser inocente, é sempre gravemente imoral. O direito à vida é inviolável. Isto implica uma opção positiva, uma opção a favor da vida. O desenvolvimento de uma cultura orientada neste sentido estende-se a todas as circunstâncias da existência e assegura a promoção da dignidade humana em cada situação. Esse é o nosso compromisso. Compromisso dos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, alimentados, iluminados e fortalecidos por esta palavra santa que queremos agora acolher. Naquele tempo, quando Jesus e os de seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho pode nos parecer à primeira vista simplesmente mais um milagre do Senhor. Até pode-se correr equivocadamente com a interpretação de pensar uma mágica. O Senhor está, na verdade, mostrando que há um horizonte mais largo, iluminador, firme, e que deve balizar o caminho de nossa vida ao dizer, quando os discípulos com ele estavam reunidos na Galileia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram tristes. Tristes exatamente por não compreenderem a grandeza do projeto de Deus na vida deles, na vida de cada um de nós. Por isso, este episódio é iluminado por aquela chegada em Cafarnaum, quando os cobradores do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? É claro, Pedro disse: sim, paga. Jesus aborda Pedro para ajudá-lo a sair da tristeza que tomou conta do coração dele e dos seus discípulos companheiros.
Jesus então dialoga: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus conclui: logo os filhos são livres. Porém, lhe dá uma indicação para mostrar o quanto é importante a vida de cada um de nós concorrer para o bem. Por isso Jesus diz: para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. O Senhor indica a Pedro e aos discípulos que não é necessário ter tristeza, mas o importante é exatamente construir a própria vida de modo que ela possa assentar gestos e um jeito de ser à altura da condição de discípulos e discípulas, de filhos e filhas de Deus. Se nós não compreendermos que de verdade a nossa vida é um projeto a ser ofertado e não nos gastarmos nos ofertando para o bem, ficaremos sempre tristes com qualquer exigência, com o mínimo de pedido de oferta da nossa vida. Por isso hoje quero aqui lembrar a exemplaridade ao celebrarmos a sua memória, a sua festa, São Domingos de Gusmão, presbítero e fundador da grande família dominicana. Da sua vida diz: Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento como um verdadeiro discípulo, e o ímpeto do divino fervor tanto arrebatava que sem dificuldade era reconhecido como um vaso de honra e de graça. É essa a nossa exemplaridade como compromisso. Ele possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a compaixão e a misericórdia a turbassem. E visto que o coração jubiloso alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do homem interior pela benignidade visível e alegria do rosto. Em toda parte, São Domingos mostrava-se homem evangélico por palavras e por atos, como somos chamados a ser. Durante o dia conta-se com os irmãos e companheiros ninguém mais simples, ninguém mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem mais insistente de todos os modos na oração. Falava pouco, vivia com Deus na oração e sobre isso exortava seus irmãos. E havia um pedido que lhe era frequente, que lhe concedesse a verdadeira caridade, eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Peçamos a Deus a graça de termos esta consciência e de fazermos da nossa vida este instrumento para a salvação de todos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho
e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.